Quando o autor tem coragem. De ficção. Esperamos que ela seja boa e que ou corresponda às especial. nossas expectativas ou as supere. E pelo menos pra Pera, vai ser Jojo? É Jojo. mim, uma característica que eu sempre valorizei muito em obras é a coragem de quem as cria. Porque ter coragem não é só matar um personagem aleatório e falar, nossa, olha como a minha obra é séria, eu mato gente. É fazer isso respeitando Essas intros dele toda vez eu acho que ele vai falar de um bagulho diferente. a balança de ser coerente ao mesmo tempo que seja chocante e foda bagaralho. E atualmente vemos que essa característica tá bem em falta. Por exemplo, quando pegamos um dos gêneros mais famosos hoje em dia, que são as obras de super-heróis, o que mais falta na maioria dessas produções é a coragem. E isso acontece por um motivo bem simples. No caso é coragem de ousar. Para que você tenha coragem de manipular a obra, você primeiro tem que ter segurança naquilo que você está fazendo e segundo, um profundo conhecimento daquele universo. E quando você aposta essas produções em roteiristas, diretores e produtores de meia tigela, é óbvio que eles não vão ter coragem de fazer porra nenhuma. E é óbvio que no mundo dos animes e mangás é a mesmíssima coisa. Porém, quando a gente está falando de autor e coragem, só um nome me vem à mente. Vem não. Esse nome é Hirohiko Araki, o mangaka da série maravilhosa Jojo. Só da gente pegar o nome da série, as aventuras bizarras de Jojo, já mostra que estamos falando de um autor. O pior é que realmente Que não tem medo de brincar em gêneros e tem não, tanto que tem muita gente que não gosta, né? Criar diversos. E ele tá cagando, ele tá fazendo o que ele quer, isso é legal. Os personagens para popular sua história. E conforme o tempo passava, esse autor se mostrava cada vez mais corajoso e cada vez mais encorpado como autor nessa indústria. Porém, para mim, o momento onde vimos o maior ato de coragem de Hirohiko Araki, representado muito por um único personagem, é na 7ª parte da série, a maravilhosa Steel Ball Run. Eu sei que Steel Ball Run é 7ª, eu achava que era a 6ª. Na minha cabeça era a 6ª. Eles vão animar a parte 7 sem animar a parte 6. A parte 6 já tem final. Uai, porra, calma aí. Jojo, eu tô maluco. Parte 6. A 6 é a Jolyne? Ah, na minha cabeça a Jolyne era o 5. Na minha cabeça a Jolyne era o 5. Eu tô ficando maluco. Eu tô ficando doido, mas é por isso que, rapaz, eu tô achando estranho. No caso, a parte 8 que não acabou, né? Sei que faz muito pouco tempo desde o vídeo do Dio. É verdade, é verdade. A primeira 1 é Phantom Blood, a segunda 2 é a do Joseph, a terceira é Stardust Crusader, a parte 4 é... eu confundi. A parte 4 é a do... Esqueci o nome dele agora. Josuke, a parte 5, a do Giorno. Diamond is Unbreakable. É verdade, a 4. A 5. A 4 mesmo. Aí a 5 a do Giorno, a 6 a da Jolyne. Vamos falar a verdade, a piorzinha é a da Jolyne. Aí, pô. Mas não é porque é mulher, não. É porque eu prefiro todas as outras. Aí! E tem agora a do... Isso aqui. Steel Ball Run. Como criar o mal, falando sobre Jojo e tudo mais. Porém, vocês vão me desculpar, mas eu estou extremamente... Pior é a do Jonathan. Aí nós vamos ter que sair no murro. Hypado desde o anúncio do anime de Steel Ball Run, que foi finalmente... Saia daí da Caraíba, pra nós sair no murro. Confirmado. Então eu tô com vontade de falar de Steel Ball Run e por que não falar de um dos personagens mais corajosos que já existiu nessa obra, chamado Diego Brando. E só pra você saber, esse vídeo aqui conterá spoilers da parte 7, inclusive... eu vou tomar spoiler! Antes de cairmos de cabeça nesse vídeo... Com a zero não! Diego Brando e a coragem de Hirohiko Araki e tudo mais, eu tenho que falar uma parada muito empolgante aqui e isso não é uma publi, não estou ganhando um centavo para falar disso, ok? Pra você que é uma pessoa inteirada no mundo de HQs brasileiro, tá bom? Pra você que não sabe, Jojo tem 2 universos, da parte 1 à parte 6 e da parte 7 até a parte 9 e adiante. Já tem parte 9? Mas aí também... Ué, qual é a parte 8?
Jojolion. Jojolion e Jololene é diferente. Eu botei parte 0, é pica. Só no mangá. Esse aqui, Jojo Land. Eu já vi esse personagem. Ou é essa personagem? É mulher de novo? Sei não, mano. Será que vai ser bom esse? É um homem. Será que vai ser bom esse? Se tiver mais partes além da É o nossa. O que Jojo? acontece? No final de Stone Ocean, a parte 6, ocorre um grande evento onde basicamente o universo é resetado. Tudo que a gente conhecia de todo o universo, de toda uma mitologia, simplesmente A parte 1 arrastada demais. Eu sofri pra assistir pela primeira vez. Eu mesmo já sabendo de tudo, sofri pra caralho pra ler o mangá. Ah, pois eu gostei muito da parte 1, mano. Eu juro que eu fui. Quando eu comecei a assistir Jojo, inclusive tem uns react no YouTube, pô. Tem uns react no YouTube, mano. Na época que eu editava e tal. Tu assistiu essas porra? Jojo, Leozinho. Ih, vai aparecer muita coisa, mano. Que eu via de Jojo, né? Putz, não aparece os episódios nem lascando. Mas nem lascando que vai aparecer eu assistindo os episódios, mano. Mas não vai aparecer mesmo. Ah, o tanto de corra de Jojo que eu vi. Ai, Leozinho Animes. Leozinho Animes, assim aparece. Aí, ó, nice. Na época aí, ó, só tem Jojo nessa desgraça. Eu editava e postava. Aí tem aqui, ó, tem Phantom Blood completo. Mó bom, mó bom. Eu só assisti os vídeos com as thumb decente, de 1,5 pra trás. Mó bom, pô. Pau de metralhadora. Bem editadinho, tá ligado? Com as melhores sagas, partes e tal. Bluesão, anime, tua bunda. Essa thumb. Espiou a própria mãe? E essa thumb? Toma. Fala da minha thumb. Fala da minha thumb. simplesmente acabou. Porque se você não sabe, Jojo tem sim uma mitologia muito grande. Desde os primórdios, e isso ficou muito marcado na parte 1, Phantom Blood, a trama de Jojo é sempre na perspectiva preta e branca, bem e mal. Os mocinhos sempre são os Joesters, que são os protagonistas. Os vilões sempre são maus de fato. Eles podem até ter motivações diferentes e tudo mais, mas eles são vis. E a maioria deles é influenciado de algo. Eu só fiquei triste porque eu perdi os outros vídeos. A gente tem assistido o Stardust Crusader todinho, mano. Aí, mas eu perdi. Aqui vai até onde? Oxe, aqui não pega nem só vai até a morte do Zé Pele da segunda parte. Pô. Não pega nem a parte final. De alguma forma, pelo personagem mais malvado desse universo, que é Dio Brando. Por exemplo, Dio é o vilão principal da parte 1 e da parte 3, mas ele afeta indiretamente todas as outras partes. Por isso que eu acho que Dio Brando, ele é o vilão onipresente. Mesmo quando ele não está É verdade. na obra, Ele ainda tá lá de alguma forma. Isso Pô, ó, beleza. Vieram falar pra mim, olha, o Diego é muito melhor que o Dio. Eu discordo. Mas o visual desse Dio aqui é mais pica. Aí você é maluco. Falar que o design do outro é mais pica, não é não. Isso eu já falei no Falei logo que foi. Foi só tu não, boy. vídeo do Dio, mas Dio Brando Mas o design desse aqui é mais pica, pô. é literalmente a face de Jojo. Por mais que os O Diego é capanga. É chola porque o Diego é capanga. Tu acha que esse Dio aqui ia ser capanga de alguém? Ia porra nenhuma, mano. protagonistas sejam os Joesters, Dio Brando é a figura mais icônica e que carregou o nome dessa obra por muito tempo. Então temos sempre a batalha de Joesters contra Brando, enquanto existe a família Zeppeli, que sempre vai ser a família que vai ajudar os Sempre Joesters. morre. Se existir um Zeppeli na trama, ele sempre será o Joe Bro do Diego é mais completo. Então, eu aceito dizer que ele é mais completo porque, ó, ele é gay. Beleza. Mas o Dio tem um visual melhor. E ele é um vilão mais foda. protagonista, sempre será o coadjuvante. Sendo que o final da parte 6 já é extremamente Mas eu também tô falando aqui por alto, que eu também não conheço o Diego, né? Acho que esse vídeo aqui é sobre o Diego agora. O Dio é gay? Ei. corajoso por literalmente apagar toda essa mitologia que O vídeo vai ser sobre o Diego. estabelecida por- O vídeo aqui vai ser sobre o Diego. Vamos ver aqui pra ver se eu mudo meus conceitos. Eu também não mudo também, eu tô cagando pra vocês aí, ó. Ah, o Diego é melhor. Ah, pois tome. Fedor de pinta pra vocês aí, tome fedor de pinta.
anos na obra. Então, com o universo resetado, com essa mitologia aparentemente passada em branco, o que vem a seguir? Agora não existe mais Jotaro, não existe mais Jolene, não existe mais Jobrando, agora é um mundo completamente novo. E essa nova parte que apresenta esse universo completamente novo, aonde Hirohiko Araki está livre para criar o que ele bem entender, é Steel Ball Run. E o contexto dela, um pouco além da sinopse, é o seguinte: na época do Velho Oeste nos Estados Unidos, o magnata do petróleo chamado Steven Steel tem a grande ideia e iniciativa de criar a maior corrida que o mundo já viu. Uma corrida a cavalo que propõe cruzar o país inteiro, da costa oeste à costa leste. E o grande prêmio para o vencedor dessa corrida é nada mais nada menos do que 50 milhões de dólares, que se hoje já é dinheiro, imagine naquela época. E essa obra já se mostra corajosa no seu literal primeiro capítulo. Eles vão ter que animar cavalo pra caralho, não vai ser aqueles cavalos 3D, pô, vai vendo aí. Vai ser cavalo 3D pra caralho. Eu quero ver todo mundo falando mal quando vê. Fala, esses cavalos 3D. Porque mesmo que o universo tenha sido resetado e toda aquela mitologia tenha se perdido, ainda assim, nós, como fãs, entramos em Steel Ball Run esperando que Hirohiko Araki respeite um pouco isso. Porém, no primeiro capítulo, ao invés de recebermos um protagonista Joestar, recebemos um protagonista Zeppeli. Simplesmente Gyro Zeppeli. O prota. Personagens já feitos na história dos animes e mangás, e foda-se o que você pensa. E eu já dissertei sobre isso num vídeo bem antigo. Eu vi. Não fez isso não. Foi esse que eu vi? Como criar um protagonista. Acho que foi. Lá o Como Criar um Protagonista. Eu não lembro dessa thumb. Mas a gente viu um vídeo sobre o Zeppeli. Não foi isso. Esse é muito pequeno. Falando sobre o Gyro e como o Steel Ball Run faz essa jogada de brincar com essa mitologia, né? Você tava esperando um Joestar protagonista, mas eu tô te dando um Zeppeli no primeiro capítulo só para apresentar o Johnny, que é o Joestar dessa parte. Logo depois é um cadeirante, meio metido, meio arrogante. E ao decorrer da obra, eles crescendo juntos, Gyro ensina ele a tomar o posto de protagonista. É simplesmente genial. É nesse movimento que a gente vê que Araki literalmente tá livre. O homem tá pouco se fudendo. Ele não tá mais preso à estrutura, não tá mais preso à mitologia, e ele simplesmente decide brincar com tudo que ele construiu. E com isso criar algo totalmente novo. Mas a coragem de Hirohiko Araki chega a níveis meio absurdos em um lado um pouco mais externo da obra, na sua produção. Porque do capítulo 1 ao 23, Steel Ball Run estava sendo serializado pela Shonen Jump, a maior revista de mangás do Japão e do mundo, voltada. Eu tô vendo One Piece, eu tô vendo aqui, pô. O One Piece vai sair da Shonen Jump, mano. Rapaz! Especificamente para o público shonen, para o público jovem e infantil. E a Shonen Jump tem padrões e regras, como por exemplo o lançamento semanal dos capítulos de suas obras. Afinal, a molecada é muito mais aficionada nas obras que gosta. Por quê? É porque tem uma parada dizendo que a Jump em si, no anime, tá ofuscando muito o Sanji, tá ligado? Tá boicotando e os cacete. Aí... o Araki não seguiria a regra não, tá ligado? De Jump não. E os caras ali fazem o que ele quisesse, pô. E quer ler. Atoei! Eu errei o nome. Toda semana o capítulo novo que lança. Sendo que Araki, em determinado momento... O Oda também, falei tudo errado. Falei tudo errado. Tá? Esqueça, eu falei nada. Não falei nada. Falou assim, cara, isso não tá dando pra mim. Eu quero ter mais tempo pra escrever meus capítulos e eu quero que eles tenham mais páginas. Então ele simplesmente decide sair da Shonen Jump. Ele simplesmente ralou da revista de maior relevância, maior popularidade e que consequentemente lhe traria mais dinheiro pra focar no que ele acredita. Ele migrou para uma revista seinen, a Ultra Jump, uma das maiores da demografia, agora voltada para o público adulto, onde ele poderia demorar mais para lançar seus capítulos. Afinal, a maioria dos adultos não são tão aficionados e esperam que todo capítulo tenha um plot twist, uma revelação pra você ver na próxima semana. Então, se você perceber, do capítulo 24 pra frente, os capítulos... Que é isso aí, boy, porque agora é adulto, agora tem sexo. O Steel Ball Run tem muito mais páginas por causa exatamente dessa troca. E desde então, Jojo nunca mais voltou para a demografia shonen, né, para fazer obras voltadas para o público jovem infantil. Hirohiko Araki gostou da sua experiência no mundo seinen e continuou nela daqui em diante. Isso foi uma virada de chave não só para o autor, mas também para a própria... Tinha assédio, né?
obra. Afinal, agora com Steel Ball Run sendo serializada por uma revista a capa de sexo. seinen, ele teria ainda mais liberdade para fazer cenas e certos acontecimentos que ele não poderia em uma revista voltada para criança. E é por isso que esse choque de Steel Ball Run acontece. É por isso que as pessoas veem tanta diferença dessa parte em relação às outras, porque ela é muito mais profunda, os desenvolvimentos de personagens são muito melhores, ela é tecnicamente quase impecável. É claro, cada um é livre para ter a sua favorita e tudo mais, sendo que analisando friamente, deixando nostalgia e gosto pessoal de lado, Steel Ball Run é a melhor parte de Jojo. Eu acho que Jojo como seinen é muito melhor do que Jojo como shonen. Beleza, entendi a coragem em relação, né, a Araki, Steel Ball Run. Ei, mas eu lembro que no primeiro vídeo de Jojo que a gente viu, que falava sobre esse negócio de seinen, eu fui explicar que seinen era a porra de uma categoria e alguém foi comentar que seinen era uma revista. Tem os animais! Na mitologia passada, as partes passadas. Mas o que isso tem a ver com o Diego Brando, que é literalmente o tema desse vídeo que eu não falei até agora? Lembra do que eu falei do Dio Brando nas partes passadas? Um personagem onipresente, que quase sequestrava a obra com o seu carisma maligno e sua imponência em todo lugar que passava. Aonde parecia que Hirohiko Araki queria fugir dele pra ter uma história ali mais focada em outros personagens. Ao mesmo tempo que ele era um personagem tão conveniente para formar novas tramas que simplesmente ele não conseguia abandonar. Então é sabendo disso que Diego Brando entra em cena. Diego Brando é introduzido para nós como um dos favoritos para ganhar a Steel Ball Run. Ele é um jockey renomado que, apesar da sua origem humilde, foi criado pela nobreza inglesa. Caralho, que moleque merda. Pela primeira vez Steel Ball Run, eu sou um cara muito fã do Diego Brando. Para mim, é um dos meus personagens favoritos, simplesmente pelo fato dele ser o mal pelo mal, ele ser simples e bem feito. Eu gosto desse conceito. Então, à primeira vista, o Diego Brando parece aquela cópia mal feita do Dio Brando. Cara, você nunca vai conseguir ser tão icônico e tão foda quanto o seu correspondente. Mano, deixa eu tentar fazer um nosso aqui rapidão. Do universo anterior. O Dio Brando era literalmente um semideus, um cara onipresente nas partes, icônico pra caralho. Como esse Diego Brando, caralho, vai fazer uma coisa? E não é que o amor da língua? Quando a corrida começa, o Diego realmente aparenta como um verdadeiro talento nas corridas. É um Joker! Ele é um com o cavalo dele. E aí, há determinados momentos onde o nosso protagonista, Jairo Zepelli, simplesmente fode ele de verde e amarelo, fazendo suas táticas malandras, porque o Jairo é esse tipo de personagem. E é engraçado porque esse comportamento a gente esperaria de alguém. O Jairo é desgraçado? Dio Brando. Mas de novo, lembre-se, Araki está brincando com a sua mitologia nessa parte. E mesmo com as saudades do Purim gritando Araki, né? Araki! Malandragem do Jairo, Diego Brando continua focado. E são nesses momentos que a gente percebe que estamos vendo essa história sob a perspectiva de... Eu dei uma porrada no meu microfone, rapaziada. Foi mal. Alô? Tá, está estourado. Pronto. Eu dei uma porrada sem querer, mano. De certos personagens. Johnny e Jairo são personagens que amamos e tudo mais, sendo que, se analisarmos friamente, vendo de fora, eles em vários momentos são bem babacas e até mesmo amedrontadores. E o maneiro aqui é que Araki confia tanto que o seu público já vai encarar esse cara como um grande vilão só pelo fato dele ter o nome Brando, que ele sempre propõe essas provocações sutis. Pô, esse cara não tá fazendo nada e ele tá focado mesmo com toda a merda. Ele lançou? Do trailer, né? O Johnny faz o mesmo, lança pedra no garoto, simplesmente o cara não fez nada, o cara lançou pedra dele. E quando a primeira fase acaba, a gente vê a frustração desse personagem, e esse quadro é muito bom pra gente ver que, caralho, ele é só um... Eu vou salvar pra ver depois qualquer coisa. Ele lançando review do trailer, né? Eu não vi o trailer, eu já vejo com ele qualquer coisa. Corredor de cavalo que queria performar bem e foi simplesmente fudido pelo Johnny e o Jairo. Porém, as coisas ficam um pouco mais misteriosas quando, na segunda parte da corrida, o Jairo percebe o Dio simplesmente sangrando e deitado no chão como se tivesse sido acertado. Mas nesse momento onde o Diego tá literalmente sangrando no chão, ainda assim o Johnny fala que ele não é confiável. Dio é um honorável gênio jockey
da Grã-Bretanha. Mas ele faria de tudo pelo dinheiro ganhar. pela vitória. É isso que as pessoas É o Dio. escuro. É o Dio. Por exemplo, quando ele tinha 20 anos, ele se casou com uma viúva de 83 apenas para receber a herança dela. Brabo. E, Inspiração esse homem. desculpa, quem não faria isso? A viúva morreu meio ano depois. Dizem que foi o Dio quem a matou. Não foi nada, pô. Foi causas naturais. E tu acha que ele faria isso? Faria não, mas é causas naturais. E de novo você vê o porquê o Araki é tão foda. Porque ele sabe que a gente sabe a história do Dio Brando. Um cara pobre que se aproximou da família por causa de uma dívida. E ele tentou envenenar o pai do Jonathan e fatalmente o matou logo depois. E aqui, essa história contada pela perspectiva do Johnny, com a gente sabendo o que o nome Brando significa nessa série, já considero que tudo isso que ele tá falando é verdade. Foda-se, são só rumores. Se o cara tem Brando no nome, é óbvio que ele matou um velho. Então o Johnny conclui, ele pode estar tramando alguma coisa estando deitado no chão. E se esse for o caso, é possível que ele esteja ligado aos terroristas que anteriormente atacaram eles na corrida. Sendo que quando a gente vê o passado do Johnny lá na frente, a gente percebe uma coisa bem peculiar que vai fazer sentido o porquê ele tá sendo tão tendencioso contra o Diego Brando. Quando ele era pequeno e tava vendo seu irmão mais velho cavalgar, a gente vê o pequeno Diego Brando lá nos estábulos do Josters, cuidando do cavalo indomável lá que o irmão dele ia correr. Ele pergunta pro cara quem é aquele garoto e ele diz que ele é Diego alguma coisa, um garoto chamado Dio. Algo foi prometido a ele, então o deixaram trabalhar aqui ajudando com os cavalos. E de novo nós vemos a semelhança das histórias. É onde o Johnny fica com inveja, né? Que ele fala, cara, isso, o Diego não, porra. O Johnny fala, nossa, esse menino é muito bom mesmo. Dos Brando com os Joestar lá da parte 1. Sendo que infelizmente acontece um grande acidente na qual o irmão mais velho do Johnny acaba morto. E muito provavelmente esse acidente foi causado por causa do ratinho de estimação do Johnny que ele não matou quando o pai dele pediu pra matar. Sendo que o Araki é tão mardito que quando a galera tá correndo pra socorrer o irmão do Johnny, aparece o Diego Brando em cena. Só para os fãs ficarem com essa teoriazinha, será que ele agitou o cavalo? Será que ele que provocou a morte do irmão do Johnny? Sendo que não, foi essa porra desse rato. E logo depois, com o Johnny... Ei, mas essa parada do rato é paia, ó. Essa parada do rato é muito paia, bicho. Já adolescente, quando ele tava querendo pegar as botas do irmão pra ir pra um torneio, ele diz que vai ganhar, mas o pai dele fala que isso não importa, já que o Dio não vai estar correndo. Você era pra ter morrido no lugar do seu irmão. Se ele tivesse, tu ia perder. Então a gente vê nesse passado do Johnny que ele já tem um posicionamento parcial contra o Diego Brando. Ele é um cara que não vai com a cara dele por coisas do passado. Então eu interpreto que esses momentos é sempre o Hirohiko Araki jogando a nossa cara e falando assim, vai, considera que esse cara é o vilão só porque ele é um Brando. Se apoie na mitologia do universo passado e não tenha senso crítico pra julgar esse personagem. Eu acho genial toda essa jogada de e se que ele propõe com esse personagem. Porém, quando eles se aproximam do Diego desmaiado, ele vira um dinossauro. Ele realmente tá esquisito. Ah, ele tem um cadáver santo nele então também? O cara tá se transformando em algo bizarro. Sendo que ele fala pros dois simplesmente ralarem, falando que ele vai passar eles de qualquer jeito e só me deixa em paz. Coisa que o Dio Brando jamais faria. O Dio Brando, na parte 1, nessa situação, aproveitaria esse risco. Mataria os dois. De poder que ele tem pra tentar matar os dois. É. Mas Diego Brando é diferente. A gente tem tanto esse preconceito da família Brando que a gente não consegue pensar em mais nada. É óbvio que esse cara é o filho da puta. Então, quando os dois vão embora, ele simplesmente desmaia onde ele estava caído, que é ao lado de um fóssil de um dinossauro. Que na época, né, no Velho Oeste americano, é o cadáver do dinossauro santo. Tava aparecendo a rodo, tanto que no Red Dead tem aquelas missões, né, do fóssil, caralho. E eu amo esse quadro aqui, porque é como se a cabeça do dinossauro estivesse prestes a comer a cabeça do Diego. Esse quadro é bom. Daqui a pouco. Depois você vê esse quadro é bom mesmo. O Diego aparece junto ao Johnny o Gyro, todo maluco. Todo ele realmente passou, né? Se sente bem pra caralho. Até que finalmente os três chegam em uma espécie de checkpoint da corrida, uma vila onde eles poderiam descansar pra seguir viagem. E o Johnny simplesmente percebe o Diego ali fora e vê que ele começa a pegar pedra e comer a porra da pedra. Depois ele entra na casa sentindo o cheiro de café e ele começa a se mover que nem um dinossaurinho, né, com a mãozinha. Quando ele finalmente acha o café, a gente vê... Pinga. Ah tá, café. Ué, café mesmo. Ah tá, o café tá pingando, não é pinga que ele tá bebendo. Ele aparentemente
boca dele cresceu? Então Johnny percebe que não há miragem. Realmente a boca dele tá virando um bagulho bestial. E é esse mini arco aqui que o horror e terror de Araki realmente vai pra outro nível. Paralelamente a isso, o Gyro percebe uma carcaça de um urso comida ali no lado. E quando o Johnny se vira pra ver o Diego, ele vê a porra de um dinossauro. E eu sei que essa cena é tosca pra cacete. Como assim, velho oeste americano e tem a porra de um poder de dinossauro, vai tomar banho. Mas vocês vão entender o porquê esse poder é tão pica já já. Além do Diego dinossauro, outro dinossauro aparece, a puta. Dois? Uai, não era só o Diego, não? Sendo que é com Johnny e Gyro fugindo desses dinossauros que a gente entende o passado de Diego Brando, que é contado intencionalmente no momento onde ele virou a porra de um dinossauro, e você já vai entender o porquê. Em algum lugar na ilha da Grã-Bretanha, em uma região pobre, havia 2 pais de um garoto recém-nascido. Eles ficaram tão cansados de suas vidas cheias de pobreza que uma noite eles foram para as montanhas e cavaram um buraco. Eles vão enterrar a criança. Embrulharam o bebê em suas roupas brancas e o colocaram no buraco. Eles terminaram o serviço e viveram suas vidas como se a criança nunca tivesse nascido. Mas um tempo depois, começou a chover. A água no rio aumentou e começou a inundar. E nós vemos, na enchente provocada nessa chuva, o bracinho do bebê. A mãe do Diego, vendo isso, se desespera. E o pai dele pergunta se ele tinha um nome para aquela criança. Como você fez isso? Não, ele deveria ter morrido há um bom tempo. Quando nós tivermos uma vida estável, nós podemos ter quanto bebês nós quisermos. Nós teremos outro... É Jojo, paizão. Tem bizarro no nome, né? É verdade. Bebê algum dia. Aquele ali morreu na inundação. A mãe de Diego fala que eles estavam errados. Tá porra. Cara, deu um murro na mãe dele. E que se ele pudesse simplesmente parar de beber, talvez eles tivessem dinheiro. E o pai Diego fica puto e bate na sua mulher. Alcoólico, né? Acaba tá bêbado. A mãe desesperada corre para o rio. Eita, peste! Sendo levada pela correnteza. Vendo isso... Eita, peste! Ela tá se afogando, aquela mulher estúpida. Agora eu me livrei dos 2. Boa viagem. Fala que a sua mulher agora tá se afogando. Nesse momento ele se livrou dos 2. Porém o esforço dela não foi por nada, porque pegando o bebê, ele realmente sobreviveu. Depois que a chuva parou, a mãe e a criança foram encontrados inconscientes ou abaixo por um homem que era empregado em uma fazenda. A mulher mudou seu sobrenome para Brando. Eita. E começou a trabalhar na fazenda. Ah, então ela não morreu? Vemos então aqui uma das primeiras grandes mudanças comparando o passado do Diego com o Dio. No meu vídeo do Dio eu falei, né, que a única pessoa que talvez ele tivesse alguma empatia era com a sua mãe, já que ele culpava seu pai por ter matado ela e ele parecia nutrir sentimentos por ela. Sendo que aqui na história do Diego, ao invés dele ter sido criado por um pai horrível, ele foi criado pela mãe, por uma amorosa, provavelmente. Uma mãe que realmente se importava com ele. E a grande mudança é que o sobrenome Brando não tá aqui atrelado a um homem horrível e completamente imoral. O sobrenome Brando aqui é literalmente uma formalidade. Era a mãe do Diego querendo ter o sobrenome e se limpar do seu nome antigo. E a gente vê com essa personagem o quanto esse sobrenome ganha um significado bizarro, completamente desatrelado da família maligna Brando. Diego Brando tinha feito 5 anos. Naquele tempo, ele tomava conta dos cavalos, uma criança totalmente ligada aos animais, diferente do Dio, que em toda oportunidade que ele tinha, ele... Esse maluco é muito pau no cu, bicho. Inferiores. Porém, suas vidas de pobreza não melhoraram nem um pouco, com a mãe de Diego percebendo que ele tá mais magro e ela oferecendo a comida dela pra ele. Ele diz que não tá com fome, só ficou mais alto, ele não tá ficando magro. E nós vemos ele é inteligente, né? O otimismo do pequeno Diego, uma criança realmente alegre, inocente e que não quer de forma alguma preocupar a sua mãe. E isso faz a gente pensar, né, se o Dio tivesse sido criado pela sua mãe lá do começo e não pelo seu pai horrível, se esse personagem seria parecido. Eles trabalhavam no anoitecer ao amanhecer e apenas lhes foi dado um lugar. É até isso, porque o Dio ele é horrível porque ele nunca soube o que era amor, né? Para dormir. Tanto que quando ele recebeu amor pela primeira vez, a primeira ideia dele foi se aproveitar. Talheres e pouca comida. Eles não tinham mais pra onde ir. Em determinado momento, vemos que aquele funcionário da fazenda que salvou ela começa a se forçar pra cima dela. Do nada?
Eu gosto de você, qual é? Só um pouquinho, já fazem 5 anos agora. É assim que você me trata, a pessoa que você deve a vida. achando que ela gosta dele, mesmo sendo ali abusada. Eu sou realmente grata, mas por favor, pare. Se meu filho descobrir que eu estou tendo uma relação com você, um homem casado com filhos, o que ele pensaria? Ela é realmente grata pela ajuda, mas por favor pare. Se meu filho descobrir que tô tendo uma relação com você, um homem casado com filhos, o que ele pensaria? E ele simplesmente vê que o que ele tá fazendo é errado e vai embora. Ou não, porque no dia seguinte as canecas de comida de Diego e sua mãe aparecem com um grande buraco. E o inocente Diego se pergunta o porquê de alguém fazer isso. O cara vai querer se aproveitar, né? Tu quer comida? Eu também quero comer. E aí? E aí, moça? Isso. Ele é realmente uma criança alheia à maldade, completamente diferente de Dio Brando. Então, mesmo com a porra de um buraco, ele vai lá ver se não é uma barreira transparente e visível. Olha que otário, né? Ele vai ver se não é uma barreira invisível transparente. Na porra da caneca, ele vê que realmente tá furado. Caralho, mas meu filho aí é burro, né? Seu burro. Ele diz pro homem que alguém fez buraco na caneca deles. E o cara Ó, sério, quem no mundo faria isso? fica todo cínico pra cima dele e obviamente foi ele que fez isso. Mas Que ele não otário, quer culpar bicho. sua mãe. Ele diz que não tá com fome. Mais do que isso, ele pensou em algo incrível. Nós temos nossos sapatos. Nós podemos colocar o cozido aqui. Que grande ideia. Ele é literalmente uma criança sem malícia. Ele realmente, ele tem... Ele é muito entusiasmado, ele vê a vida pelo lado bom, positivo, né? Inocente até demais. E como é que esse maluco do nada ele vai casar com uma véia pra ficar rico? Pura, de verdade. E isso vai totalmente contra o que a gente acharia de um Brando. Porém, sua mãe E aí, dá um Kaique? tapa nele e ele não entende isso. Ela simplesmente se prontifica para um homem, erguendo suas Essa cena... Onde é que tem essa cena? Onde é que tem essa cena também? Ah, Dororô, né? Em Dororô também tem essa cena. Na qual coloca sopa quente na mão da mãe da menininha lá que anda com... Da Dororô, é da Dororô. Já que o protagonista é o Hyakimaru, né? Coloca a mão e oferece pra ela comer. mãos e diz: por favor, eu poderia ter um pouco de cozido nas minhas mãos? O homem então despeja o alimento nas suas mãos que a queimam na hora. Diego vê aquilo. Esse é o primeiro momento onde ele é exposto a esse mundo cínico e maligno que eles vivem. A mãe dele conseguiu blindar ele até agora, mas a partir daqui tudo vai mudar. Ela calma, mesmo com as mãos queimadas, fala que ela conseguiu um pouco de comida, com ele chorando e falando que ele não tá com fome. Não importa o quão pobres somos, nós nunca podemos esquecer da nossa dignidade. O que vai ser de amanhã e o próximo dia e o próximo? Coma isso e cresça, grande e forte. Cara, assim você vai poder proteger sua mãe. Assim você vai poder crescer, então você poderá proteger Forte, tá? sua mãe. Com ela representando ideais que seriam muito mais relacionados aos Joesters e principalmente ao Jonathan Joestar. Toda a parada de ser um cavalheiro britânico, um cara da total elegância e honra. E ela ensina isso pro Diego. Diego chora e se vê forçado a ter que comer das mãos queimadas de sua mãe. A mãe de Diego Brando continuou a trabalhar e trabalhar. Um ano depois, ela pegou uma doença chamada tétano e morreu jovem, aos 23 anos, muito nova. 23 anos de idade. Dio acreditou que os germes que entraram em suas queimaduras fossem a causa de sua doença. E intuitivamente sabia que o homem era a causa da Vixe. morte dela. Enquanto Dio crescia, ele jurou a si mesmo encontrar aquele homem e ter a sua vingança. Caralho. Todos vocês na fazenda que nos menosprezavam só porque não era claro quem meu pai era, vocês todos abandonaram a minha mãe. Vocês nos descartaram e meu pai, Deus sabe lá onde ele está. E aquele dono da fazenda, eu nunca perdoarei nenhum de vocês. Todos vocês são culpados. Este fudido país sangrento, eu irei escalar para o topo da sociedade. Se alguém entrar em meu caminho, eu os humilharei. Pior do que ter um cozido em seus sapatos, eu irei cortar seu orgulho e enterrarei no chão. E essa mudança do personagem gentil e puro da Ele perdeu a pessoa que ele mais amava, filho. criança Diego para o jovem vingativo Diego Brando. Eu não vou dizer que ela é justificável, claro, mas dá pra entender muito bem por que ele chegou a esse ponto. É claro que não dá pra comparar as motivações e
ideais tem dos como, dois não tem personagens. como, não tem Brando é o como. mal pelo mal. Ele não precisa de motivação pra fazer o que faz. Mas o Diego, ele é retratado aqui como um personagem extremamente cinzento. Aonde é justo ele ter esse tipo de pensamento. Sendo que, de novo, pelo fato dele ser um Brando, pelo fato dele estar atrelado, inevitável. Léo já sabe toda a lore dessa saga cinema. Aí que tá, toda vez que eu vejo um vídeo, bicho, do Inferno de Dante, bicho, ele traz a história por uma perspectiva do caralho e fica muito bem explicado. Porque, tipo, eu já vi esse é o quarto vídeo que a gente tá vendo dessa parte. E, tipo, em nenhum momento ele repetiu algo que já repetiu. E, tipo, a história é sempre algo muito grandioso, tá ligado? Muito foda. Ao Dio Brando, a gente sempre vai encarar esse cara como um vilão. Mas talvez, se a gente visse a perspectiva dele, será que as coisas seriam diferentes? Afinal, principalmente o Johnny Joestar não é tão melhor do que isso, não. Ele é um cara que fez coisas bem deploráveis no seu passado. Em seu último suspiro, a mãe de Dio disse a ele: "Isso tudo é por conta do meu pecado. Não é sua culpa." No entanto, Dio, até os cavalos indomáveis dessa fazenda escutam quando você se aproxima e comem da sua mão. Você deveria tentar montar neles quando você tiver um pouco mais velho. Esse é o seu talento. E vemos aqui com essa página o Diego Brando se assemelhando muito com o Dio Brando, com ambos deles deturpando o desejo de seus pais. O Dario, por mais imoral que fosse, ele genuinamente, nos seus momentos finais, queria que o Dio utilizasse a conexão Joestar para ser alguém respeitável na sociedade. Ele não queria que ele roubasse o dinheiro de Joestar e fudesse todo mundo. E a mãe do Diego é a mesmíssima coisa. Ela queria fazer que ele entrasse nesse meio dos jockeys, dos cavalos e se tornasse alguém também respeitável na sociedade. Porém, é como se o nome Brando sempre estivesse atrelado. Foda, né? Azalado demais. Ambição. Talvez essa seja a única característica que não passa batido em nenhum universo. E logo depois desse passado acabar, a gente tem esse quadro do Diego Dinossauro Maluco gritando pra caralho. E por mais que fora de contexto pareça ridículo esse quadro e esse poder, como eu já falei antes, agora toda a situação ganha um contexto completamente diferente. Por que é tão foda e tão relacionado com o personagem o Diego se tornar um dinossauro? Porque assim como os dinossauros, o Diego foi enterrado na terra e a sua existência foi revelada pela chuva e alguém que se importa o viu e lhe deu importância. E o caminho que ele decide trilhar de ser um rolo compressor na vida das pessoas que tentem cruzar o seu caminho é literalmente a atitude dos maiores predadores e carnívoros que já existiram na Terra. Então, uma forma extremamente única de dar contexto e fazer ser coerente uma habilidade vista como ridícula de uma maneira completamente fora da caixa. Porém, esse poder de se tornar dinossauro não é do... É por isso que ele tentou mandar a pessoa embora, né? Porque eu acho que se a pessoa visse ele... Não, que ele tá desbloqueando essa porra agora. É de um cara chamado Dr. Ferdinando. E sim, esse malandro é um cara, não é uma mulher, tá bom? Sendo que na luta que ele tem com os protagonistas, ele morre, porém o Diego consegue ter posse de uma das partes do cadáver sagrado, no caso, um olho, e com isso ele consegue fazer com que a habilidade dele se transformar em dinossauro e transformar outras coisas em dinossauro permaneça no seu corpo. E o que é essa porra de cadáver sagrado? É o seguinte, conforme a trama... E essa porra não, é o corpo de Cristo. Vai avançando, a gente vê que na verdade os checkpoints dessa corrida foram feitos por base em um mapa lendário. Essa porra de cadáver santo, que heresia da peste é essa? Que diria aonde estão as partes do cadáver sagrado. Cadáver esse que, se todas as partes Fala favorito de quem, mano? com que qualquer um que tivesse posse dele fosse o rei do mundo, basicamente. E o grande vilão por trás de toda essa trama é Fanny Valentine. Nos Estados Unidos, Fanny Valentine. Então, Jairo e Johnny, agora o Diego, se encontram dentro dessa trama de encontrar partes do cadáver e blá blá, enfim, mó rolê. Uma nova etapa da corrida começa e agora Dio, com posse de Jojo, é o Dio, porra! do olho do cadáver sagrado, tem, né, seus poderes de dinossauro, como já mencionei. Sendo que nessa corrida, em determinado momento, Johnny e Jairo se juntam pra fuder esse cara, o que acaba com o cavalo dele machucado e ele ficando bem na merda e bem puto. E quando ele cruza a linha de chegada dessa etapa de maneira melancólica, andando com a sela em mão, o cavalo dele machucado, é só nesse momento que as coisas ficam pessoais entre Diego, Jairo e Johnny. Até então, ele era mais um competidor que estava em uma competição onde todo mundo ia tentar se fuder, afinal tem muita coisa em jogo. A gente viu assistir o vídeo do Johnny, do Jairo, do
o Billy. Não era Billy. Esqueci o nome agora, pô. Não sei se aparecia aqui. Não lembro o nome dele, não. Tá... Ringo? Não, era o Ringo? Ringo, acho que era Ringo. E agora é o do Diego. Jogo na maior corrida do mundo. Mas agora ele levou pro coração. E por causa disso, ele chama o presidente e os seus capangas para tentar conversar. Ele então diz que essa dupla, Jair e Johnny, sabem onde as pás de cadáveres estão. Ele não sabe, mas ele pode tomar deles dois. E o presidente, vocês, desejam mesmo, não é? Então por que não unimos forças? E o que ele quer nessa relação é dinheiro. Eu quero dinheiro. Simples o bastante, não? Afinal, ele é uma pessoa acometida pela pobreza extrema. Ele viu que a pobreza pode fazer com as pessoas. Ele não quer ter que nunca mais passar por uma situação onde ele vai ter que cogitar comer de um sapato. Então o capanga do presidente fala ali: e esse olho que tá aí contigo? O quanto você quer por ele? E ele simplesmente diz: a ilha de Manhattan, em Nova York. O cara é o Wilson Fisk. Mas Tá, por que pô. Jim quer especificamente pô. É um dos caras tão lá, né? o lugar mais conhecido de Nova York? Porque ele tem essa necessidade de provação. Ele quer ser grande. Ele quer ser o maior, o Tá, achei que tem alguma coisa com a vingança dele. mais rico, o mais poderoso. Ele quer provar para sua mãe que ele conseguiu e agora a família Brando nunca mais vai ter que passar pelas merdas que passou. E de novo, a motivação dele é justa. E ele pensar do jeito que pensa é totalmente entendível considerando seu passado. Porém, com a trama se desenrolando e eventos acontecendo, Diego vê que agora o Valentine quer o olho esquerdo dele. E ao mesmo tempo ele deseja por um fim nisso tudo. É o olho que ele já pegou, né? Ele quer que tudo termine aqui, e para isso ele planeja me matar. Agora os serviços do Diego não são tão mais importantes. E no momento que ele percebe isso, ele é surpreendido por Hot Pants, um outro personagem muito maneiro de Steel Ball Run, que ele é também bem cinzento, em vários momentos ajuda. Esse Hot Pants é aquela gostosa barra homem que tem na parte 6? Protagonistas, em outros ele é um cara mais joio. E Hot Pants diz que seu stand gravou o odor de Lucy Steele, que é a menina que está com Valentine, porque ela é meio que o receptáculo do cadáver sagrado. Ou seja, não há tempo a perder. Faça seus dinossauros e sinta o cheiro da Lucy pelo meu spray. E mesmo querendo matar Hot Pants por ter atacado ele aceita o trato e trabalha junto com Hot Pants. O que, de novo, é uma ação que Dio Brando jamais Não é muito ruim, Hot Pants. faria. Então entramos no arco do trem, que é uma das paradas mais bem feitas da história dos mangás, onde vemos essa dupla chegando e vendo que eles dois foram atirados do Hot Pants é uma mulher, não é, mano? Fala como fosse olha o peitão dela ali, ó. trem. Outro Diego Brando e outro Hot Pants. E isso acontece por causa da habilidade de Funny Valentine, que explicando aqui muito rápido é o seguinte: Dirty Deeds Don't Dirt or Cheap é basicamente uma habilidade onde o Funny Valentine consegue viajar entre dimensões e puxar coisas dessas dimensões e trazer para a dimensão principal. Sendo que a pegadinha é: se um objeto tirado de um plano aleatório tocar no mesmo objeto do plano original, ele se autodestrói. Ou seja, se o Valentine pegar esse microfone aqui de uma dimensão paralela e fazer ele encostar com esse microfone da dimensão original, ele vai Eles se juntam e explodem. Sendo que essa regra só não se aplica a ao ele. Funny Valentine. Ele é o único não lesado por isso. Então, nesse momento, o que a gente tá vendo é um Diego Brando e um Hot Pants lutando contra outros deles. Eita, caralho! Se ele se pega, rapaz, ia ser massa, hein? Um dá um murro no outro e se estoura. Pá! Paralelas, trazidas por Funny Valentine. E há um momento nessa luta que é muito importante pra esse personagem, na qual ele diz pra Hot Pants fazer o que ele diz, senão eles vão morrer. E ele simplesmente pega o seu dinheiro e joga no chão. E lembre-se, dinheiro era tudo o que esse personagem se importava. E com essa jogada, ele faz aquele dinheiro que ele jogou no chão se conectar com o dinheiro no bolso do Diego, do mundo paralelo, fazendo a perna dele explodir. Porque nesse momento, o objetivo do Diego não é mais o dinheiro, não é mais o sentimento de grandeza, é acertar suas contas com o Valentine e ter posse do cadáver sagrado. Então ele finalmente chega na porta que dá acesso ao vagão do Valentine e ele diz que logo logo o cadáver será meu. E com ele teria o maior poder que esse mundo já viu. Chega de hipocrisia. As pessoas são como um bando de pombos. Se um voa em uma direção, todos fazem o mesmo.
Todas elas são um bando de pretensiosos que só se preocupa com seus próprios interesses. Minha mãe morreu por conta desses miseráveis. E para eles, isso pouco importa. Não se arrependem de nada. Mas eu serei ainda mais pretensioso que eles. Eu darei a volta por cima e controlarei esse bando de pombos. Então, para Diego Brando, ele só vai conseguir mudar esse mundo sendo tão maligno, tão imoral quanto eles. O que faz a personalidade dele ambiciosa e muitas vezes antiética ser mais uma vez entendível considerando tudo que ele viveu. Enquanto Dio Brando é um mal por ser mal, esse personagem tem um motivo para foi criado mal nele, né? ele ser assim. E de novo, eu não acho que Diego Brando seja o mal, o vilão. Ele é um personagem cinzento focado em seus próprios interesses, como ele disse que o mundo é. O mundo é cheio de pessoas focadas em seus interesses. Por que eu vou ser diferente? Então começa a luta de Diego contra os Valentines de várias dimensões e tudo mais. E vemos o famoso Reed todo branco, sendo que quando ele tá muito próximo de matar o Valentine, o feixe de luz sagrada do cadáver paira sobre eles e Diego está do lado errado dessa equação. Não dá. O cadáver sagrado tem o poder de desviar qualquer azar da pessoa. Isso aí é pica, né? Dele. Por isso ele é tão visado. Então, ao invés caralho, porra! Ao invés de Valentine morrer nos trilhos do trem, o corpo de Diego é separado. Tá, porra! E muitas pessoas consideram esse final como algo anticlimático. Um personagem tão bem escrito que tava tendo um arco tão foda, principalmente contra o Valentine, acabar dessa maneira. Mas ele não é o protagonista, né, Barão? Tão pesada, sendo que eu acho que esse final do Diego representa a crueza desse novo mundo e principalmente o abraço ao seinen, né, que Steel Ball Run se propõe a ser, com a gente vendo o personagem Brando, que outrora seria o grande vilão da parte, morrendo contra o vilão principal e por causa da sua ambição. Enfim, depois disso, o Johnny consegue matar o Funny Valentine e finalmente o vilão principal morreu, sendo que vemos que o plano de contingência do Valentine era o Diego Brando de um universo paralelo que ele puxou nos últimos segundos enquanto ele ainda tinha poder. E esse Diego Brando tem o mesmo stand do Dio Brando do universo anterior, né? Usar o ar do poder de parar o tempo. E mais do que isso, no quesito personalidade, ele também é muito parecido com o Dio Brando. Por exemplo, quando ele e Johnny estão competindo ali pra ver quem chega no final, eles estão ali lutando e tal, o Johnny tá correndo pelo subterrâneo e ele tenta mirar no Diego, aonde ele ouve as galopadas dele. Vendo isso, Diego para o tempo e um monte de mulheres que estavam ali na plateia e tal, esperando a corrida acabar. E quando o Johnny ativa seu stand pra pegar o Diego, mano, as mulheres virando porra nenhuma. E ele não tá vendo Diego, já que ele tá no subterrâneo, ele tá achando que ele tá lá, ele acaba matando as mulheres que estavam servindo de escudo humano. Caralho! Isso é uma atitude que o Diego Brando, que a gente acompanha até aqui, nunca faria, porque ele não era mal a esse ponto. Então, por causa da introdução nos 45 do segundo tempo desse personagem, o Diego do Mundo Paralelo, muita gente criticou e ainda critica o Araki por causa disso, falando que ele é peidão, que ele apelou para o fator Dio Brando até na parte 7, colocando esse personagem com essa reverência, com esse poder tão foda de parar o tempo e sendo mal pra caralho, e o quanto isso é assustador. Mas vendo o que acontece com ele a seguir, eu interpreto de uma forma diferente. Esse Diego Brando consegue derrotar o Johnny e consegue seguir com a corrida, e então ele é proclamado o grande vencedor da Steel Ball Run. Com a gente tendo esse gosto amargo na boca, caralho, esse cara que foi trazido nos 45 do segundo tempo, que é o mal pelo mal, que é uma cópia literal do Dio Brando do universo passado, ganhou a corrida, ele tem essa importância. Pô, Araki, aí não, né? Mas então vemos esse personagem entrando aonde tá o cadáver sagrado lá no cofre, e ele finalmente vai ter o que ele tanto quer. Sendo que quando ele vai pegar o cadáver, ele vê Lucy Steele aparecendo com um saco na mão. E esse Diego Brando se prova podre de novo, bem diferente do Diego Brando que... Eita peste! Mas você, Lucy, você é tão jovem e bonita, o que farei contigo? Sei o que feliz você não será. A gente estava acompanhando, se forçando pra cima da luta. Esse cara é otário mesmo. Até que ele pega a sacola que Lucy trouxe, uma sacola ensanguentada bizarra. E ele... é a cabeça do outro Johnny, né? Vê que dentro dessa sacola está a cabeça do Diego Brando do mundo original. Diego. Que morreu lá no trilho do trem. Então, como os objetos de dimensões diferentes não podem entrar em contato se não explodem, a cabeça se sente atraída para esse Diego Brando do mundo paralelo. E com isso, sua cabeça explode com ele. A Lucy aqui
Foi pica, tá? tendo esse final. E essa é a morte do Diego Brando do mundo paralelo. Mas aí que tá, é porque ele moscou, né? Pra falar a verdade, é porque ele baixou a guarda. Mas acho que cabia um Zauardo ali, ele conseguia escapar, pô. Mas se a gente pensar bem, Ou não, essa rapaz. é a morte definitiva do conceito de Brando. Hirohiko Araki teve o trabalho de criar um personagem e desenvolver. É como se o Diego do presente matasse aquele Dio Brando que a gente conhecia. Durante boa parte do mangá, mostrando como esse Diego Brando é bem diferente do icônico Dio Brando, mostrando que diferente do seu correspondente de outro universo, ele tem motivação para ser do jeito que é. E se nós vemos com outra perspectiva, ele não é tão mal quanto parece. E nós julgamos ele muitas vezes embebido pela mitologia que nós conhecemos, que todo Brando é o filho da puta. Mas é matando o Diego Brando daquela forma, como se ele fosse mais um personagem no caminho de Funny Valentine, e a gente vendo a volta dele, com ele se assemelhando extremamente com o Dio Brando do universo passado, a parte 1 a parte 6. É nesse momento que percebemos de fato a diferença de Diego Brando de Steel Run com esse Diego Brando do universo paralelo que tem o mundo, né, o Zauardo. E essa morte do Diego Brando paralelo é como se fosse Araki finalmente se libertando desse prego difícil de arrancar na série, que é a imagem do Dio Brando e o vilão supremo. Então, quando o Diego morre por causa da cabeça do Diego da dimensão original, que era completamente diferente, é como se esses dois mundos já estabelecidos se colidissem e a gente finalmente estivesse livre desse cara, Muito desse foda. nome e Muito dessa foda. família para sempre. E é por isso que eu acho a morte dele tão gráfica e até mesmo tão catártica, porque eu acho que é o Araki literalmente falando, caralho, finalmente, porra. E para você criar todo esse personagem, inicialmente conectando ele com o personagem icônico de Brando, para depois lidar com ele dessa maneira e finalmente ficar livre de tudo que ele representa, esse para mim é o maior ato de coragem unida com o desenvolvimento de universo que eu já vi uma obra. E Steel Run é uma obra fodástica, não só pela sua técnica, por ser muito bonita, muito detalhada, mas também pela forma como ela se reinventa e brinca com o seu universo pré-estabelecido. É por isso que quando as pessoas falam, pô, eu posso começar a ler Jojo por Steel Run, ou eu posso começar a ver Jojo quando esse anime sair, ignorar todas as outras partes. Pode também. Claro, você pode, mas você vai perder toda essa experiência, até mesmo empírica, de comparar esses universos e ver como Araki brincou com tudo isso. E Diego Brando é, sem dúvidas, o maior exemplo dessa desconstrução de mitologia. Colocar nas costas de um personagem como Diego Brando, desbancar e matar definitivamente a presença de Dio na série é algo praticamente impossível. É uma morte que representa o completo desapego com o universo anterior. É uma carta aberta de Araki falando que agora tudo será diferente e eu não tenho mais amarras. E fazer isso com tanta coerência, tanto zelo, tanto carinho e contando com a mente do fã da série que inevitavelmente vai comparar esses personagens é simplesmente genial. Não tenho o que dizer. É por essas e por outras que Steel Run se encontra no topo dos melhores mangás para você ler e que a sua adaptação seja tão irreverente e tão corajosa. Não, se essas análises que eu tô vendo aqui se mostra que o mangá realmente é maravilhoso, porra. Quanto foi toda essa... A lore é muito boa, bicho. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Atuza Molini, Guaxinim Gamer, Bruce Arela, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Leme Xavier, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Oned, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Coelhora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, minha esposa gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, Rian Benedito, Fique nos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, Indialogável. Só nome bom, bicho. Só nome bom. Mas é isso, acabamos. Acabamos mais um vídeo de Jojo. Bom vídeo, esse canal é bom mesmo. Esse canal é bom mesmo.